Shalom pessoal, a paz do Eterno. Estamos começando mais um estudo bíblico sobre a Palavra de Deus, sobre as Escrituras. E o tema de hoje é o que é inferno. Então essa palavra inferno, para muitas pessoas hoje, é um local onde as pessoas são atormentadas de noite pelo diabo. Meu irmão, essa palavra inferno, ela vem do latim, que significa profundezas, lugares inferiores, lugares baixos ou subterrâneo. Então, inferno não é um local onde há tormento de noite, que o diabo e os seus anjos ficam atormentando as pessoas de noite. Não. Isso é tradição de algumas pessoas e algumas religiões, que traz essa ideia para a sua religião para meter medo nas pessoas, mas não é bem assim. A palavra inferno não significa nada disso, onde existe o diabo, os seus anjos atormentando. Não. Quando a pessoa morre, o fôlego de vida volta para Deus e o corpo volta para o pó, esperando a vinda do Messias. E ponto. Esse é o processo da morte de qualquer ser humano, tá? Ninguém fica atormentado de noite, claro que não. A palavra inferno, na verdade, a gente já sabe o significado, né? Que é profundezas, lugares inferiores, lugares baixos ou subterrâneo. Mas essa ideia de inferno com tormento, tortura, isso veio de um escritor chamado Dante Alighieri. Se vocês olharem aqui de lado, vocês pesquisarem, ele fez a Divina Comédia. Ele escreveu 3 livros mostrando o inferno, o purgatório e o paraíso. E a ideia nesse livro do inferno traz essa ideia de tormento, tortura, lugares onde pessoas desobedientes vão, que são torturadas de noite. Então, algumas pessoas tiraram dessa Divina Comédia essa ideia de Dante Alighieri e trouxeram para dentro da religião. Porque se você realmente souber o que significa inferno nas escrituras, que foi traduzida de uma forma errada, aí você vai entender verdadeiramente que não existe esse local onde ninguém é atormentado depois que morre, mesmo sendo desobediente. Isso não existe, tá? Por que, Valmir? Porque foi traduzido de uma forma errada. Toda palavra na Bíblia que tem o nome inferno significa sepultura ou punição ou condenação. Precisamos entender isso, tá? E a gente vai dar alguns exemplos aqui para que você consiga entender essa palavra inferno, tá? E o significado dele, biblicamente falando. Não que o mundo inventou, mas biblicamente falando. Vou repetir novamente. Dante Alighieri, com a sua Divina Comédia, ele escreveu 3 livros, e nesses livros está Inferno, Purgatório e Paraíso. E ele traz uma ideia de inferno que até hoje muitas pessoas trouxeram para dentro das religiões e passaram para algumas pessoas. E elas entendem que o inferno é lugar de tortura e tormento, onde o diabo, com seus anjos, ficam atormentando as pessoas desobedientes de dia e de noite. Isso é mentira, isso não existe nas escrituras. Eu vou te provar, tá? É só você abrir sua Bíblia para que a gente possa entender alguns textos bíblicos, alguns exemplos. Lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis capítulo 37 e versículo 35, olha o que Jacó fala para os seus filhos quando ele descobre que José morreu. Olha que interessante. Todos os seus filhos e filhas vieram para consolá-lo, porque disseram que José tinha morrido. A gente sabe que ele não morreu, tá? Mas ele recusou toda a sua consolação. E ele disse: não, é em luto que descerei ao Sheol para junto do meu filho. E seu pai o chorou. Jacó, ele está dizendo o que aqui? Que diante da sua tristeza por ter perdido o seu filho, ele desceria à sepultura
Porque a palavra Sheol, no hebraico, significa sepultura. Algumas Bíblias vai traduzir como inferno. E nós já entendemos que a palavra inferno não é o local de tormento e tortura, mas sim um local subterrâneo, lugar baixo. É isso que precisamos entender. Mas Jacó está dizendo que iria para o inferno? Claro que não. Mas ele ia descer à sepultura pela tristeza e a dor que ele está passando por descobrir que seu filho José tinha morrido. Mas a palavra aí é Sheol, no hebraico. Porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mas a palavra Sheol, o que é que significa? Sepultura. Outro exemplo, em Gênesis capítulo 42, é só você pegar a sua Bíblia e acompanhar. Tá? E versículo 38, olha o que ele diz. Mas ele retrucou: meu filho não descerá convosco, seu irmão ele ficou só. Lhe sucedeu desgraças na viagem que ireis fazer. Na aflição farei descer a minha vida ao Sheol, à sepultura. O que ele está dizendo com isso? Quando os filhos de Jacó foram lá se apresentar a José, o governador do Egito, que era o seu irmão, o José exigiu dos irmãos que ele trouxesse o filho mais novo, que já tiraram o filho deles, querem tirar o outro. Se dessa forma acontecer isso, que eu descerei ao Sheol, a sepultura, e não ao inferno com lugar de tormento, como muita gente aí entende. Isso é tradução. Quem traduziu a Bíblia traduziu de uma forma errada, porque ao traduzir a Bíblia, em vez de colocar sepultura, colocar inferno. Aí na ideia do mundo, inferno é um lugar de tormento e tortura, e não é, porque traz a ideia da comédia divina de Dante Alighieri, que escreveu 3 livros, como eu já falei para vocês, e as pessoas de algumas religiões trouxeram a ideia de Dante Alighieri para dentro das instituições religiosas. E elas adaptaram essa ideia e passaram para os seus fiéis. E eles entenderam que o inferno é um local de tormento e tortura pelo diabo e os seus anjos. Então, precisamos entender isso aí, tá? Não é sepultura, porque Jacó não ia pedir para ir para o inferno. Claro que não. Se o inferno fosse da forma que o mundo fala, Jacó, pela sua tristeza de ter perdido José, ele poderia também perder Benjamim, o seu filho mais novo. E ele disse que eu descerei à sepultura, ao Sheol. Tá? Sheol em hebraico significa sepultura. Outro exemplo, se você pegar a sua Bíblia em Jó capítulo 14 e o versículo 13, olha o que Jó diz no seu sofrimento. Quem me dera me abrigasses no Sheol ou na sepultura, e lá me escondesse até que se aplacar a tua ira, ou até que se acalme a tua ira. Que no sofrimento de Jó, Jó pensava que o Eterno fez isso por raiva ou por ódio dele. E me fixasse um dia para te lembrares de mim. Olha que Jó está falando. Algumas Bíblias vai traduzir aqui como inferno. Jó pediu para ir para o inferno? Claro que não. Ele está sofrendo tanto que ele pede para ir para a sepultura. E lá o Eterno lembrasse dele. Aí ele fala de retornar de novo à vida. Mas ele está falando de um local onde coloca os mortos. Sepultura, Sheol, e não inferno com um lugar de tormento. Jó não ia pedir isso. Outro exemplo, Jó 17, versículo 13 e 16. O versículo 13 diz: ora, minha esperança é habitar no Sheol, na sepultura, e preparar minha cama nas trevas. Então Jó, ele está sofrendo tanto que ele está esperando o quê? A morte. Mas a morte é aonde? No inferno? Não, irmão. Na sepultura, no Sheol, que em hebraico significa sepultura.
que algumas Bíblias vai traduzir como inferno, e isso é uma tradução errada. Que também a palavra inferno, como a gente sabe, vem do latim, que significa lugares baixos, né? Subterrâneo, profundezas, que dá a ideia também de sepultura, mas as pessoas entenderam de forma errada. Inferno não existe um local onde há tortura e tormento dia e noite pelo diabo e os seus anjos. Não. Isso é ideia de desenhos animados, de filmes e da ideia da Divina Comédia de Dante Alighieri. É só você pesquisar na internet que você vai ver. Que ele faz 3 livros e um desses livros é o Inferno. E ali ele relata algumas ideias dele de como seria o inferno. Mas biblicamente falando, não. Inferno na Bíblia significa sepultura, onde é colocado os mortos. Entenderam, meus irmãos? E no versículo 16 ele diz: descerão comigo ao Sheol, baixaremos juntos ao pó. Então o que é que Jó está falando aqui? É de que ele está sofrendo tanto, o sofrimento dele é tão forte que ele vai descer ao pó, porque do pó viemos, ao pó voltaremos, e ele ficará no Sheol, na sepultura, esperando a misericórdia do Eterno. É isso que precisamos entender, tá? Entendemos que no Antigo Testamento, mais de 65 vezes é falada a palavra Sheol, que significa sepultura. Mas algumas Bíblias traduziram como inferno e a gente já sabe que a palavra inferno está errada, tá? Quando a gente vai para Eclesiastes capítulo 9, para que a gente possa entender melhor Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, olha o que o texto é interessante, olha o que Salomão diz: tudo que te vem à mão para fazer, fazei-o, conforme a tua capacidade. Então, quando você estiver vivo, né, e tendo capacidade de fazer algo, então faça, trabalhe, execute. Por quê? Pois no Sheol, na sepultura, para onde vais, não existe obra, nem reflexão, nem conhecimento e nem sabedoria. Então, o que Salomão está dizendo? Para onde é que os mortos vão? Para o inferno, para um lugar de tormento, ou para a sepultura? O Sheol é um lugar onde ficam os mortos. Porque do pó viemos, para o pó voltaremos, e o fôlego de vida volta para Deus, que a gente já sabe e a Bíblia diz bem claro. Ninguém aqui, tanto o ímpio como o justo, não vai para o inferno ser atormentado até na vinda do Filho do Homem. Não. A ideia de inferno, que eu já falei aqui hoje, é a ideia que o mundo pensa através de filmes, novelas, desenhos animados e a Divina Comédia de Dante Alighieri. O inferno nas Escrituras significa algo de punição, condenação ou Sheol, sepultura, tá? E aqui ele deixa bem claro, para lá não haverá o quê? Não existe obra, nem reflexão, nem conhecimento, nem sabedoria. A pessoa está dormindo, está morta, dormindo no sono profundo até a vinda do Filho do Homem. Então, entendendo alguns exemplos do Antigo Testamento, que a palavra inferno no hebraico significa Sheol, sepultura, a gente vai entender agora lá no Novo Testamento alguns exemplos, tá? Da palavra Hades. Essa palavra Hades, o que ela significa na verdade? Sepultura. Porque a palavra Hades é grega e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então eles pegaram a palavra Sheol e traduziram para o grego como Hades, que tem o mesmo significado de sepultura. Mas algumas passagens bíblicas é traduzido como inferno, como eu vou te mostrar aqui depois em alguns textos bíblicos, alguns exemplos, tá? Só você ficar até o final que você vai entender. Mas se a gente pegar agora, vamos ler com calma aqui, Atos capítulo 2 e versículo 27. Isso é o discurso de Pedro lá em Pentecoste, quando ele espera, junto com os apóstolos, a descida do poder do Espírito Santo do Eterno. E lá ele dá um discurso bem interessante, usando o Salmo, que a gente vai ver aqui hoje, um Salmo 16 e versículo 10. Olha que interessante.
Aqui em Atos capítulo 2 e versículo 27, quando ele vem citando esse salmo, o 27 ele diz: porque não abandonarás minha alma num Ardes. Aqui é referente ao Messias, tá? Nem permitirá que seu santo veja a corrupção. Não abandonarás minha alma no Ardes. No Ardes aonde? No inferno? Não, na sepultura. No lugar onde coloca os mortos, na sepultura. E por que eu estou falando que é na sepultura? Que a palavra aqui no Novo Testamento é Ardes, que significa sepultura. Porque ele cita o Salmo 16 e versículo 10. Olha que interessante, mas o que está escrito, Valmir, no Salmo 16 e versículo 10? Olha que interessante. Pois não abandonarás minha vida num Sheol. Então a mesma palavra Sheol é a mesma palavra Ardes, só que Sheol é hebraica e Ardes é grega. Mas o significado dessas duas palavras representa sepultura, lugar onde colocam os mortos, cemitério, né? Entenderam, meus irmãos? Se ambas as palavras estiver traduzida como inferno, como a ideia de lugar de tormento e tortura, não está correta, está errada. Porque inferno vem do latim, que significa subterrâneo, lugares baixos, lugares inferiores, profundezas, que também vai significar inferno, que é onde ficam os mortos. Não é esse inferno que o mundo entende, que lá ainda existe vida, onde pessoas são atormentadas, não, porque Salomão diz em Eclesiástico, capítulo 9, versículo 10, algo bem interessante que eu já li para vocês. Não tem consciência, as pessoas que morreram não têm consciência, elas dormem o sono profundo. Tá? Então veja que quando Pedro, ele cita lá no seu discurso em Pentecostes, o Salmo 16, versículo 10, no Salmo é Sheol, lá em Atos é Ardes, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas o significado das duas é sepultura. Olha que interessante. Algo que muita gente hoje não entende. Vou te dar outro exemplo. Lá na parábola do Lázaro e do rico. Olha que interessante. Se você pegar a sua Bíblia, Lucas 16 e versículo 23, ele diz, algumas Bíblias vai dizer, e no inferno, outras Bíblias vai falar, na mansão dos mortos, outras Bíblias vão dizer, no Ardes. Precisamos entender isso. É inferno? Não, porque aqui é uma parábola. Ele está falando do sepultura, lugar onde ficam os mortos. Aí ele diz, em meio a tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. Aqui é uma parábola que o nosso Yeshua está contando, tá? Para que as pessoas ficassem alerta por aquilo que vai acontecer para as pessoas que são desobedientes, que não praticam os mandamentos de Deus. Aqui em algumas Bíblias é traduzido como inferno. Aí as pessoas entendem que inferno é lugar de tormento por conta dessa parábola e outras passagens bíblicas. Mas não. Se nós pegarmos aqui no grego, é Ardes, que significa sepultura. Se a gente for agora para o Salmo 9 e versículo 17, que também fala de pessoas desobedientes que serão punidas, olha o que ele diz aqui, olha o texto. Olha que interessante. Salmo 9 e versículo 17, que ele diz que os ímpios voltem ao Sheol, os povos todos que esquecem de Deus. Então as pessoas que são desobedientes, as ímpias, as que não praticam os mandamentos de Deus, elas vão para onde? Para o Sheol, para o lugar onde fica os mortos, para a sepultura. E não para um lugar de tormento. Porque o Salmo 9, versículo 17, fala do ímpio e do justo humilde. Lá na parábola do Lázaro e rico, justamente, o rico representa o desobediente e Lázaro representa o justo. E para onde é que vai o ímpio? Algumas Bíblias vai dizer que vai para o inferno, mas não vai. Ela vai para a sepultura, para o lugar onde ficam os mortos. Na vinda do Filho do Homem,
todos ressuscitarão, um para a vida eterna e outro para a morte eterna. O inferno não existe. Local onde existe inferno, tormento e tortura não existe. Isso foi tradução. As pessoas que traduziram a Bíblia, traduziram algumas passagens bíblicas de sepultura por inferno. E a ideia aí que o mundo tem, que é tortura e tormento, as pessoas ainda acreditam que essas passagens as pessoas vão ser atormentadas de noite pelo diabo e seus anjos. Meu irmão, agora você vai aprender, tá? Não é sepultura, é morte. Precisamos entender isso, tá? Outra expressão que o nosso Yeshua usa. Já aprendemos o que é inferno, já aprendemos o que é Sheol, já aprendemos o que é Hades. Agora a gente vai aprender uma passagem que o nosso Yeshua ele usa muito, que é Geena. O que significa Geena? Por que o nosso Yeshua, quando ele fala algumas passagens bíblicas, serão jogados na Geena, onde o fogo não se apaga? O que significa isso? Tá? Lembrando de que essa palavra Geena é grega. Então, quando foi traduziram Geena, que é do grego, que vai significar o quê? O que significa Geena? Sofrimento, tormento, tortura. Olha que interessante. Então, Geena é o inferno? Não. Geena é um local que existia lá no Antigo Testamento. É um vale em torno da cidade antiga de Jerusalém e que veio a tornar-se um depósito de lixo. Eu vou mostrar aqui um vídeo mostrando mais ou menos onde fica esse local, onde o nosso Yeshua cita essa palavra Geena, tá? Que na verdade ele está citando outra passagem bíblica que a gente vai aprender aqui hoje, que traduzida para o grego veio Geena, que significa sofrimento, tormento, tortura. E a gente vai aprender aqui o que significa Geena, tá? E esse local aqui que vocês estão vendo aqui, ó, é lá em Jerusalém antiga. Está lá. E ali acontecia muitas coisas que a gente vai aprender e depois virou um depósito de lixo e depois foi desativado. Quando o nosso Senhor cita, em algumas passagens bíblicas, a palavra Geena, que algumas bíblias é traduzida como inferno, olha o que ele está citando, algo lá no Antigo Testamento. Ele está citando lá o Gei Rinom, que significa Vale de Rinom, ou Gei Ben Rinom, que significa Vale dos Filhos de Rinom. Onde é que eu posso mostrar isso a vocês? É só vocês abrir sua Bíblia, irmão. Lá em 2 Crônicas. Vamos ler Bíblia. 2 Crônica, capítulo 28. Olha que interessante. 2 Crônica, capítulo 28 e versículo 3. Esse é o rei Acais. Olha o que o rei Acais fazia nesse local que hoje está desativado lá na Jerusalém antiga. Olha o que ele fazia. Versículo 3 de 2 Crônica, capítulo 28, ele diz: e queimou perfumes no vale dos filhos de Rinom, e fez passar seus filhos pelo fogo, segundo os costumes abomináveis das nações, que Deus havia expulsado diante dos israelitas. Então, no reinado de Acais, ele fez queimar seus filhos no vale de Rinom, ou no vale dos filhos de Rinom. Olha que interessante. Então, esse vale, o que acontecia lá? As pessoas faziam sacrifícios de crianças, jogavam as crianças lá para sacrificar para o deus Moloque ou Baal. E esse local ele ficava queimando o ano todo. Era ali que significa essa palavra Geena, que foi traduzida para o grego Geena, que significa tormento, tortura. E realmente lá tinha muita tortura e sofrimento, porque jogaram as crianças para ser sacrificado, claro que elas viviam atormentadas, sofriam muito, mas não é o inferno, era esse local onde as pessoas praticavam aquilo que não era agradável aos olhos do Eterno. Sacrificavam crianças, jogavam animais e eles ficavam queimando
queimando, queimando. É isso que precisamos entender. Então, quando o nosso Yeshua, lá no Novo Testamento, que a gente vai ver algumas passagens bíblicas, cita a palavra Guiena, ele está citando o Vale de Guerrinom, onde eu posso mostrar a vocês. Vou dar outro exemplo. 2 Crônica, capítulo 33 e versículo 6. Diz, olha que interessante. Foi ele que fez passar seus próprios filhos pelo fogo, no vale dos filhos de Renom. Quem fez isso? O rei Manassés. É só você ler o capítulo todo que você vai entender. Praticou encantamentos, adivinhações e magias. Instituiu a necromância e a bruxaria e multiplicou as ações que o Eterno considera como más, provocando assim a sua ira. Então o rei Manassés também queimava os seus filhos, praticava as abominações, fazia o que era desagradável aos olhos do Eterno. Aonde? No Vale dos Filhos de Rinom, ou no Vale de Rinom. Lá esse local era um local de tortura, era um local de sofrimento. Quando é que eu posso mostrar a vocês isso no Novo Testamento, que o nosso Yeshua cita isso? Para provar a vocês que não é inferno lugar de tormento. Era esse local, Gei Rinom, ou Gei Be Rinom, que as pessoas sacrificavam seus filhos em homenagem ao deus Baal ou Moloque. E quando o nosso Yeshua vai falar de punição no Novo Testamento, ele cita essa passagem como punição. Não falando que o inferno é lugar de tortura, é lugar de tormento. Não. Foi traduzido e ensinado de uma forma errada. Em Marcos capítulo 9, versículo 43, olha o que ele diz. E se tua mão te escandalizar ou fazer você pecar, corta. É melhores entrares mutilado para a vida do que tendo duas mãos e ireis para Guiena ou Geena, que algumas Bíblias traduzido como inferno. E a gente sabe que a palavra Guiena significa sofrimento, tormento ou tortura, que foi traduzida para o grego, mas que na verdade o nosso Yeshua ele está citando o quê? Aquele local, o Gei Rinom, ou Gei Be Rinom, que era o Vale de Rinom ou o Vale dos Filhos de Rinom, onde lá, infelizmente, tinha sacrifício de crianças para o deus Moloque ou Baal, mas lá aquele fogo queimava o ano todo. Um sinal de punição que a gente vai ver em outro texto aqui de Jeremias, que usa aquele local como local de punição, condenação. Então aqui o nosso Yeshua está dizendo que se algo na tua vida te faz pecar, então é melhor você deixar. Porque se você praticar, se você tem sua vida e algo que na sua vida faz você pecar, ou você deixa para se ver o Eterno por completo, ou você vive de aparência, se vindo e pecando ao mesmo tempo. Por isso que ele usa a expressão, é melhor cortar, é melhor eliminar isso que te faz pecar e te se afastar de Deus. É isso que ele está dizendo. Senão você será punido, condenado. E ainda diz, para o fogo inextinguível, ou um fogo que não se apaga. Aonde é que é isso? Gei Rinom, no Vale dos Filhos de Rinom, ou no Vale de Rinom. Lá o fogo não se apagava, que depois virou o lixão da Jerusalém antiga, que a gente já viu aqui já hoje, tá? A ideia de inferno, meus irmãos, foi a ideia de filmes, desenhos animados, novelas e a Divina Comédia de Dante Alighieri, que escreveu 3 livros e um deles era o Inferno. E traz a ideia de inferno ali, que foi trazida para as religiões, e hoje as pessoas entendem que inferno é um local onde as pessoas ficam atormentadas, perturbadas, sofrendo, e isso não é. Tá? A morte é aquilo que está dentro das Escrituras. Você morreu, o pó volta à terra e o fôlego de vida volta para Deus, e nós esperamos a vinda do Filho do Homem, para que todos ressuscitem, um para a vida eterna e outro para a condenação eterna, não para sofrimentos eternos, mas condenação eterna, que a gente vai ver aqui hoje. Então, quando nosso Yeshua cita esse texto,
a palavra Guiena, foi traduzida em algumas Bíblias como inferno. Se você abrir sua Bíblia, na Nova Bíblia Viva, a tradução dela nos traz uma tradução bem interessante, que a gente vai aprender. Veja lá em Marcos capítulo 9, versículo 43, nessa Bíblia. Diz assim: se a sua mão o levar a praticar o mal, aquilo que eu expliquei, corte-a. É melhor viver para sempre mutilado do que ter as duas mãos e ser jogado no inferno, onde as chamas nunca se apagam. Veja que nessa tradução está falando a palavra inferno. Na Bíblia de Jerusalém ela fala Guiena, que em grego significa sofrimento, tortura, tormento. Mas o nosso Yeshua, ele fala hebraico. E ele está citando o vale de Rinom, ou o Vale dos Filhos de Rinom, que lá sim as pessoas infelizmente eram punidas. Ele fala daquele local que lá na Jerusalém antiga hoje está desativado, mas que também já foi um lixão, onde o fogo queimava o ano todo. Ele não está falando do inferno, ele não está falando do lugar de tormento e tortura, não. Isso foi o mundo que inventou e traduziu e colocou na nossa mente, no nosso coração e nas religiões. Tá? Então entendemos que é inferno? Vamos entender. Outro exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 22. Abra a tua Bíblia. Estou dando alguns exemplos, tá? Mateus capítulo 5, versículo 22, quando ele diz: eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolarizar contra seu irmão, quer dizer, tiver raiva do seu irmão, terá de responder no tribunal. Aquele que chamar seu irmão de cretino, isso são palavras que muita gente falou, imbecil, cretino, idiota. Então, são palavras que o nosso Yeshua, ele pune, ele condena, né? Ele detesta, ele não gosta que a gente não fale isso com outro irmão. Por quê? Estará sujeito a julgamento no sinédrio, e aquele que chamar renegado terá de responder na guiena, no fogo, olha, no sofrimento, no tormento de fogo. Algumas Bíblias, como eu já falei para vocês, a Bíblia Nova Viva, olha o que ela vai trazer no seu texto. Capítulo 5, versículo 22, ele diz: porém eu digo que basta que vocês fiquem com raiva, mesmo que seja do seu irmão, e serão julgados. Se vocês chamarem um amigo de tolo, idiota, louco, serão levados perante o tribunal. E se amaldiçoarem alguém, correm o risco de ir para as chamas do inferno. Peraí, essa tradução ela fala inferno. Nessa outra tradução ela fala Guiena. O que significa isso? Vale de Rinom, o Vale dos Filhos de Rinom. É aquele local lá na Jerusalém antiga que o nosso Yeshua está citando. Ele não está citando um inferno, um local de tormento e tortura onde tem um diabo e seus anjos. Não, ele está citando esse local, onde esse local realmente tinha sacrifícios de crianças ao deus Moloque e ao deus Baal, mas que o fogo queimava o ano todo. Lá tinha tortura, tormento e punição. O nosso Yeshua traz essa ideia para que as pessoas possam entender e compreender o que verdadeiramente significa a palavra Guiena. Então a palavra Guiena é no grego, que significa sofrimento e significa tortura e tormento. Mas o nosso Yeshua, ele cita esse local como local de punição para aqueles que são desobedientes. Que também Jeremias, ele vai citar esse local como punição. Jeremias capítulo 7, versículo 31 e 33, que ele diz assim: construíram os lugares altos em Tofete, no vale de Ben-Rinom, para queimar os seus filhos e suas filhas, o que eu não tinha ordenado e nem sequer passado. Por isso, eis que dias virão, diz o Eterno, em que não se dirá mais Tofete, nem vale de Ben-Rinom, mas sim, vale da matança. Enterrarão em Tofete por falta de lugar.
Os cadáveres desse povo serão alimentados para as aves do céu e para os animais da terra, e ninguém os expulsará. Então, o que Jeremias está dizendo aqui? Falando ao povo de Israel, se eles continuassem desobedecendo ao Eterno, aquele local seria um local de punição para eles. Aquilo que o nosso Yeshua está falando lá no Novo Testamento, quando a passagem é dita guiena de fogo ou inferno, como algumas Bíblias aí traduziram. Que nós precisamos entender, a palavra inferno é do latim. É latim essa palavra, que significa profundezas, lugares inferiores, lugares baixos, subterrâneo, mas não é um lugar de tormento, não é um lugar de tortura. Pessoas quando morrem não vão para lá ser torturadas de noite, claro que não. Nosso Senhor Yeshua cita no Novo Testamento a palavra Guiena, ou Ardes, significa sepultura Ardes, a Guiena vai significar um local verdadeiramente de tormento e tortura, mas não o inferno, mas o Vale de Rinom, ou Vale dos Filhos de Rinom. É esse local que o nosso Yeshua está citando lá no Novo Testamento, tá? Outro exemplo, Mateus 10, 28. Vamos para Mateus 10, 28 e vamos aprender aqui o que significa a palavra inferno, tá? Para que a gente nunca mais possa se confundir. A gente sabe que existem traduções, meu irmão. Há muitas traduções equivocadas, que a gente aprende de forma errada e passa aos nossos filhos e a outras pessoas de forma errada, tá? Principalmente inferno. Mateus capítulo 10, versículo 28, que ele diz: não temas o que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. E o corpo na geena. O que ele está dizendo aqui? Que a gente não possa temer aquele que mata o corpo, mas não mata a alma. Mas temer sim aquele que mata a alma e o corpo. Quem é que ele está falando? A gente precisa temer a quem? A Deus, ao Eterno. É Ele que vai nos punir pela nossa desobediência. Mas quando ele diz aqui, vai destruir a alma e o corpo na geena, quando o nosso Yeshua cita aqui a palavra e a tradução é Guiena ou Geena, está falando de um lugar de tormento, tortura, punição. Mas esse local não é o inferno, como algumas Bíblias é traduzida como inferno. Se você pegar essa outra Bíblia de novo aqui, Bíblia Nova Viva, ela está traduzida como inferno. Olha aí, Mateus capítulo 10, versículo 28, é o que ele diz: não tenha medo daqueles que só podem matar o corpo, mas não podem matar a alma de vocês. Antes, temam aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Mas não é o inferno, não é o local que o mundo entende, não. O nosso Yeshua está citando esse local que fica na cidade antiga de Jerusalém, onde muito tempo atrás as pessoas sacrificavam seus filhos, como o rei Acais, como o rei Manassés, que a gente vai ver aqui outros reis que faziam essas práticas. E lá era assim, um lugar de tormento e tortura. Quando o nosso Yeshua ele cita isso no Novo Testamento, que é trazido como Guiena, que é um local onde tem fogo, tormento e tortura, ele não está citando o inferno, não. Ele está citando o Vale de Rinom, o Vale dos Filhos de Rinom. Aquele local que é citado lá no Antigo Testamento, que hoje está desativado em Jerusalém, na Jerusalém Antiga, que depois virou um lixão, como a gente já explicou, tá? Outro exemplo, em Mateus capítulo 23 e versículo 15. Olha que interessante. Esse exemplo para a gente entender. Mateus capítulo 23 e versículo 15. Que ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, mas quando consegue conquistá-lo, vós o tomais 2 vezes mais dignos da geena do que vós. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está repreendendo os fariseus, que converte as pessoas à sua ideia e à sua religião,
mas que na verdade a gente sabe que os fariseus não praticavam verdadeiramente os mandamentos de Deus. Então o nosso Senhor ele tá aqui repreendendo os fariseus, que o que eles estão fazendo está deixando ele e as pessoas que estão se convertendo mais digno de ser punido do que eles. Por quê? Porque ele está ensinando a eles de uma forma equivocada e de uma forma errada. Mas eles vão jogar essas pessoas que são desobedientes, estão punidos aonde? A palavra aqui é Guiena e outra tradução é inferno. Mas que a gente já sabe que a palavra aqui é Vale de Rinom ou Vale dos Filhos de Rinom. O nosso Yeshua está citando um local que verdadeiramente existe, mas não existe da forma que existia. Adoração ao Deus Baal, sacrifício de crianças, sacrifício de animais, onde pessoas eram jogadas nesse local e era tormento de noite. Hoje não existe mais, está desativado. Mas aqui ele não está falando do inferno, como muita gente entende, como algumas Bíblias é traduzida, tá? Precisamos entender isso. E a gente sabe, vou repetir novamente, essa palavra inferno, a ideia de inferno, a ideia de tormento e tortura, ela veio de filmes, desenhos animados, novelas, enfim, que trouxeram para nossa mente, nosso coração e nosso ambiente familiar. E um homem chamado Dante Alighieri fez a sua Divina Comédia, separou em 3 livros. O primeiro foi o Inferno, o segundo o Purgatório e o terceiro o Paraíso. No Inferno ele traz uma ideia de como mais ou menos seria o Inferno. Foi introduzido em algumas religiões. Aí nas religiões, quando foi introduzido, as pessoas tiveram a ideia agora que o Inferno é um local físico onde tem tormento e tortura de noite. Não, isso é mentira, tá? Quando a Bíblia traduz por sepultura, que é Sheol no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Hades, que também significa sepultura. Quando ele fala Guiena ou Geena, ele está falando do Vale de Rinom, ou Vale de Filhos de Rinom, que era um local onde o fogo ficava aceso o ano todo, que também virou um depósito de lixo, lá em Jerusalém, na antiga cidade de Jerusalém. Tá? Entendendo tudo isso, compreendendo, aí a gente vai entender aquilo que muitas pessoas entendem, porque trouxeram algumas traduções de forma errada e as pessoas acham que o castigo é eterno. Graças a uma passagem bíblica, lá em Mateus 25:46. A passagem bíblica lá em Mateus 25:46 vai trazer essa ideia de tormento, castigo eterno, por conta de que fomos aprendendo que a palavra inferno significa isso. Tá? Lá está dizendo, irão estes para o castigo eterno. Isso é uma separação que o Messias vai fazer na sua vinda, tá? Castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. O que é um castigo eterno? É sofrimento de noite? Não. A palavra castigo aqui, no grego, significa kolases. A palavra kolases, ela vem do verbo kolazo, que significa correção, punição, cortar, podar, decepar. É algo que será destruído. Então, quando ele é traduzido como castigo, não é no sentido de castigo, punição pela vida eterna, tormento e tortura. Não, é castigo de punição de cortar, eliminar essa pessoa da face da terra. Ela será desobediente e ela não receberá a recompensa. Ela será morta, condenada, punida. As pessoas, quando não têm essa ideia e esse conhecimento, acabam entendendo de forma errada. Eu vou te dar um exemplo. Lá no Salmo 37, versículo 9, olha o que ele diz aqui. Salmo 37 e versículo 9, ele diz: esses homens maus serão destruídos, mas quem confia no Senhor herdará a terra. Aqui ele fala de salvação e punição. Quem são as pessoas que serão destruídas? Destruídas, eliminadas. São pessoas que desobedeceram. É a mesma coisa que está aqui em Mateus 25:46. Não é sofrimento eterno, não é sofrimento de noite. Não, ninguém vai ficar assim. As pessoas serão mortas, destruídas. Porque a palavra destruição ou exterminados
no hebraico significa korate. Korate significa cortar, derrubar, eliminar, decapitar, cortar. Então a pessoa que é desobediente, quando ele diz aqui em Mateus 25, 46, será castigada, ela será eliminada, destruída, como está no Salmo 37, versículo 9. Que a palavra lá é korate, que significa cortar, derrubar, eliminar. Olha que interessante quando nós pegamos do grego e do hebraico. A gente vai ter uma compreensão melhor. E alguns textos bíblicos bem traduzidos para que a gente possa compreender a palavra do Eterno. O apóstolo Paulo, ele nos diz algo interessante lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 9. A ideia de quem é desobediente. O que é que vai acontecer com essas pessoas que são desobedientes? Elas serão atormentadas de noite? Elas serão jogadas no inferno dia e noite e terão atormentadas? A gente sabe que inferno não existe. Existe um local que existia no Antigo Testamento, que hoje existe na Antiga Jerusalém, que está desativada. Mas lá, muitos anos atrás, as pessoas sacrificavam suas crianças no Vale de Rinom, ou no Vale dos Filhos de Rinom. É esse local que o nosso Yeshua está citando lá no Novo Testamento, quando ele fala de inferno ou guiena. Tá? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, olha o que o apóstolo Paulo disse para as pessoas que são desobedientes. Ele diz: o castigo deles será a ruína eterna, longe da face do Senhor e do esplendor da sua majestade. Então o castigo das pessoas que são desobedientes são o quê? Ruína eterna ou destruição. Algumas Bíblias falam o nome destruição, outra ruína, que é a mesma coisa. Mas a palavra ali no grego é oletros. Oletros significa destruição ou morte. Olha que interessante. Destruição ou morte, que vem da palavra oletros. Então o que é que Paulo está falando? As pessoas que são desobedientes, elas serão mortas, destruídas. Elas ficarão em ruína, no sentido de destruição. E não no sentido de sofrimento eterno. Claro que não. Isso é a ideia do mundo. Isso é um conceito do mundo. Biblicamente falando, não. Mas muitas pessoas ela pegam uma passagem lá que está lá no Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Essa passagem é dita por muitas pessoas e muitas religiões, para mostrar que sim, as pessoas vão sofrer eternamente. Vamos lá. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, a gente vai ler com calma e depois a gente vai entender esse texto. Versículo 10 ele diz assim: o diabo que os conduzirá foi então lançado num lago de fogo e de enxofre, onde já se achavam a besta e os falsos profetas, e serão atormentados de noite pelos séculos dos séculos. Então, o diabo será jogado, conduzido. Onde é esse lago de fogo? O que significa lago de fogo? Será que é um tormento eterno? Será que é um inferno onde muita gente aprendeu? Vamos entender. Se a gente pegar agora, eu vou dar um exemplo para depois a gente chegar nesse texto, tá? Em Marcos capítulo 1 e 24. Marcos capítulo 1 e versículo 24. E a gente vai entender com calma esse texto de Apocalipse, onde muita gente tem uma ideia totalmente distorcida, que não haverá sofrimento eterno, e sim uma punição, uma destruição para aqueles que desobedeceram. Marcos capítulo 1, versículo 24, ele diz: esse texto é quando encontra-se uma pessoa demoniada, e o nosso Yeshua se aproxima dessa pessoa que está demoniada, e o demônio, ele diz, que é o diabo que é citado lá em Apocalipse 20 e versículo 10, ele diz: que queres de nós, Yeshua o Nazareno? Vieste para nos arruinar-nos ou destruir-nos? Olha que interessante. Então ele já sabe que existe uma destruição para ele. E em seguida ele diz: sei que tu és o santo do Deus Altíssimo. Então o maligno, ele entende, o que ele diz? Viesse nos destruir. A palavra aí, arruinar-nos ou destruirmos,
significa a palavra grega apólime. Apólime significa o quê? Destruição. Então o maligno, ele sabe que será destruído. A pessoa que estava possessada pelo aquele demônio que está citado lá em Apocalipse 20:10, que é o diabo, que é o maligno, que é o Rachatã, ele já sabe que será destruído. Então o lago de fogo representa destruição e não tormento eterno, tá? Mas se você pregar no grego, a palavra aí é apólime, que significa destruir. Viesse-nos aqui destruir antes da hora ou antes do tempo, ele destruir. O diabo sabe que será destruído. Então lá, o lago de fogo, ele representa destruição. Mas no Apocalipse, no próprio Apocalipse 20, versículo 3 ao 15, a gente vai compreender que esse lago de fogo representa destruição. Versículo 3 ele diz: o mar devolveu os mortos que neles jaziam, a morte e o Hades, a sepultura, o local que está os mortos. Entregaram os mortos que neles estavam. Então ele fala de ressurreição. E cada um foi julgado conforme sua conduta. Versículo 14. A morte e o Hades foram então lançados no lago de fogo. Veja, a morte e a sepultura, porque não vai existir mais morte, então não existe mais sepultura. E a morte, não vai existir mais morte. Será jogada onde? No lago de fogo. Então, se será jogado no lago de fogo, então o lago de fogo representa destruição, porque não haverá mais sepultura, porque ninguém vai morrer, e não haverá mais morte, porque ninguém vai morrer. Olha que interessante. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então o lago de fogo, ele vai representar a destruição e não sofrimento eterno. No versículo 15, e quem não se acha escrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo, que representa destruição, condenação, eliminação. Que o lago de fogo de Apocalipse representam destruição, condenação, punição, eliminação. Ninguém vai estar se atormentando de noite no inferno, que a gente sabe que o inferno não existe. Essa expressão é latim, que vai significar outras coisas. E toda a passagem bíblica que fala que vai jogar a pessoa no inferno e lá ele sofrerá de noite, a palavra inferno ali está traduzindo de forma errada. Em alguns momentos vai estar traduzido como Sheol, sepultura, Hades, sepultura, Geena, o vale de Rinom, o vale dos filhos de Rinom, que era um local que existia, que hoje está desativado, mas o inferno não. Aí aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, aí ele diz algo bem interessante, para a gente compreender. Ele diz, cuide o inimigo a ser destruído, quer dizer, apólime, destruído, apólime em grego, será a morte. Então quando chega lá em Apocalipse, que ele diz que a morte será jogada no lago de fogo, então o lago de fogo representa o quê? Destruição, eliminação, tanto daqueles que foram desobedientes, como a morte, a sepultura, o diabo, o falso profeta, o anticristo. Então todas as pessoas serão condenadas, punidas e destruídas. Porque quando nós chegamos, para a gente finalizar, em Apocalipse 21:4, Apocalipse 21:4, ele diz, ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. Então, quando no Apocalipse 20, tanto o versículo 10 quanto o versículo 13 ao 15, quando fala do lago de fogo, ele está falando de destruição, condenação, eliminação e não sofrimentos eternos. Amém? Espero que vocês tenham entendido, meus irmãos, esse estudo bíblico falando sobre inferno. Inferno não existe. Não existe um local onde há tormento de noite, onde o diabo e seus anjos que foram desobedientes a Deus estão lá atormentando as pessoas. Não. O que significa é sepultura, onde fica o lugar dos mortos. Quando a pessoa morre, ela vai para a sepultura. O corpo vai para a sepultura e o fôlego de vida volta para Deus, até a vinda do Filho do Homem. Não existe sofrimento eterno. E a palavra Geena, ela significa sofrimento, tortura, tormento. Mas não é o inferno.
é o Vale de Rinom, ou o Vale dos Filhos de Rinom. Era um local, como eu já falei aqui várias vezes, que o nosso Yeshua ele cita, que Jeremias também vai citar como local de punição, que era aquele local que o nosso Yeshua cita. Por quê? Porque na época dele ainda existia. Existia ali um fogo que não apagava. Ele ficava queimando o ano todo, que depois se tornou um lixão e depois foi desativado. É isso que o nosso Yeshua está falando. Tá? Ele está falando do local do inferno, que essa ideia aí é de Dante Alighieri, quando fez sua Divina Comédia e separou em 3 livros. E também trouxeram aí para desenhos animados, filmes e novelas, e hoje a gente tem uma compreensão do inferno como um local de tormento e tortura, e a gente sabe que não é. Quando nós chegamos agora a sofrimentos eternos, não existe. A pessoa será salva, viverá eternamente. E a pessoa que será condenada, ela será destruída. Fique em paz, meus irmãos, que o Eterno os abençoe. Espero que vocês tenham aprendido sobre esse estudo, para que a gente possa esclarecer cada dia mais muitos dogmas e doutrinas de igreja, de religião, de instituições que foram ditas e ensinadas de forma equivocada. Amém? Fique em paz, que o Eterno os abençoe.